O que aconteceu exatamente eu estava numa festa junina que eu e meu marido havíamos organizados para a comunidade brasileira e eu estava dançando a quadrilha. No final da dança eu comecei a sentir uma coisa terrível que eu só consigo descrever para tentar ajudar as pessoas a saberem o que eu senti, dizendo que parecia que tinha uma faca quente sendo enfiada na minha cabeça e torcida. Nossa! Uma dor insuportável que me fez vomitar. Nossa. E aí eu caí. Aí eles correram, chamaram a ambulância, me levaram pro pronto-socorro. Foi detectado através de um MRI que eu tinha tido um derrame cerebral, que 2 vezes tinham estourado e que meu cérebro estava todo banhado de sangue. E aí o médico disse que eu seria encaminhada para a cirurgia. E aí eu fui levada para essa cirurgia, o médico disse que demoraria horas, mas o médico voltou logo, e quando ele voltou, e ele falou, olha, a cirurgia não demorou muito porque nós abrimos o crânio dela e tá tudo tomado de sangue, não tem nada que a ciência ou a gente possa fazer, e ela vai morrer em 1, 2 horas, no máximo. A gente fechou mais ou menos e vamos deixar ela aqui nessa sala para que você possa trazer os filhos para se despedir dela e as pessoas que quiserem. Foi isso que eles disseram. Só que como a gente estava aqui nos Estados Unidos há 1 ano só, meu marido não era muito fluente no inglês. E aí quem estava traduzindo tudo era o nosso bispo que estava com ele. E aí ele falou para o bispo, você pode pedir para ele se eu tenho autorização de dar uma bênção nela? E o bispo perguntou para o médico. E aí a resposta do médico foi, não, vocês não estão entendendo. Não tem nada que possa ser feito, ela está morrendo. A gente vai manter ela nessa sala para vocês se despedirem, mas ela está morrendo. E aí o bispo traduziu para o meu marido. Meu marido pela 2ª vez falou assim, não, mas fala para ele que eu quero dar uma bênção nela. E o bispo falou para ele. E aí o médico disse, a sua esposa tem 0% de chance de sobreviver. Você está entendendo? O médico tentando explicar para o meu marido isso em inglês. E aí o meu marido, pela 3ª vez, falou assim, mas eu gostaria de dar uma bênção na minha esposa. E o bispo traduziu de novo. E aí a resposta do médico, isso quem me contou depois foi o meu bispo. Ele disse que o médico disse para ele, traduz para ele o que eu vou falar. Diga para ele que se houver qualquer coisa que mude o quadro da esposa dele, que vai ser um milagre, que ele tem um Deus muito poderoso, porque não tem nada que possa mudar ou reverter o que está acontecendo com a sua esposa. Ela está morrendo. E aí eles foram para lá e deram a bênção. O que aconteceu foi que eu fiquei ali a noite toda. Na manhã seguinte, eles disseram, e aí, ela não vai morrer? Vocês disseram que ela ia morrer. Ela está em coma, mas a qualquer momento ela pode morrer. Mas era um coma induzido? Não, era um coma. Você já estava mesmo? Eu estava em coma, E você teve alguma experiência durante esse coma? Sim. Eu estive em coma por 4 dias, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu me vi fora do meu corpo. Foi a primeira memória que acordou comigo quando eu abri os olhos. E eu comecei a falar. Eu vi os médicos me operando. Eu vi o meu pai, eu vi Jesus Cristo. E eles pensaram, ela está delirando. E eu falava isso tudo em inglês. Outra memória que acordou comigo foi eu estar de volta nesse corpo. Eu tinha consciência que eu estava de volta nele. E eu estava me sentindo como se eu estivesse morrendo. Foi a pior coisa que eu senti dessa experiência. Foi esse o momento mais terrível da minha experiência. E comecei a orar. Eu comecei a falar, Senhor, eu estou morrendo sozinha no quarto do hospital, o Senhor tem que me ajudar. E foi nessa hora que eu tive a experiência mais sagrada da minha vida. E é por causa dela que eu vivo. E eu quero dizer para vocês que eu passaria por isso tudo de novo só para viver esses segundos, minutos, horas, eu não sei. Porque eu não sei quanto tempo eu estive com o Salvador. Mas eu estive com o Salvador. Ele estava lá do meu lado. Ele segurou minha mão esquerda. E ele me falou algumas coisas que no começo parecia para mim uma coisa absurda. Só que eu não identifiquei que ele era o Salvador. Quando eu senti uma presença poderosa do meu lado, eu pensei que o Senhor tinha me mandado um anjo.
E ele olhou para mim e ele não falou com a boca, ele falou dentro da minha mente, com os olhos dele. Ele falou para mim: estamos muito felizes com seu missionário. E eu, na mesma hora, eu tive certeza que ele estava se referindo ao Jonathan, meu filho que estava na Guatemala, há 1 ano. E aí ele disse outra coisa, ele disse: você tem um marido que tem muita fé, por causa disso ele vai ver alguns milagres na vida dele. E depois disso, ele segurou a minha mão esquerda e ele me disse por 3 vezes: vai ficar tudo bem. E conforme ele falava isso, eu comecei a sentir sair dele alguma coisa que emanava para mim. Como se fosse algo físico mesmo, me envolvendo, gostoso, tirando de mim tudo que eu estava sentindo de ruim. Tudo que eu estava sentindo de ruim. E eu não sei como, eu identifiquei que aquilo que eu estava sentindo, saindo dele para mim, era o amor dele por mim que estava me curando. Parecia que eu sabia que era o amor que ele sentia por mim que estava me envolvendo, me curando. E nessa hora eu pensei: esse aqui não é um anjo, isso aqui é o meu Salvador. E agora eu entendo porque que ele morreu por nós, por causa disso que eu estou sentindo. Esse amor aqui que ele tem é que fez ele ter coragem de fazer tudo que ele fez. Só que, meninas, eu sou mãe e eu sou avó, mas nenhum amor nessa terra que se compara com o que eu senti e conheci. E que as pessoas precisam saber que Jesus Cristo continua fazendo os mesmos milagres que ele fazia quando ele estava aqui na terra. Eu não posso mais assistir ou ler Lázaro, a menina, filha de Jairo, sem me emocionar, porque eu sou uma dessas pessoas. E você? E Jesus Cristo me trouxe de volta da morte.